Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã, que se encontra no capítulo 14 de Lucas. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra de hoje, eu daria o seguinte tema: as virtudes da parábola do capítulo 14, que seria humildade e amor desinteressado. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos reunidos aqui em teu santo nome para aprender um pouco mais do Senhor. Que o Senhor nos ensine nesta manhã a voltarmos nossos olhos para aquilo que o Senhor falou, porque é como nós cantamos hoje pela manhã, Pai. Que o Senhor seja o nosso pão todos os dias, o nosso alimento, mas que a gente tenha disponibilidade no nosso coração, disposição de vencermos a nós mesmos para viver os princípios do teu reino. Porque a vitória está em vencer, em viver aquilo que o Senhor quer que vivamos, Pai. Nós te louvamos, perdoa os nossos pecados, santifica a nossa fé em nome de Jesus. Amém? Irmãos, capítulo 14 de Lucas diz o seguinte: num sábado, Jesus entrou na casa de um certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Aí depois nós vamos para o versículo 7. Certa vez Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez essa comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui no lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha a si mesmo será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Amém? Irmãos, em primeiro lugar, vamos definir o que é parábola, né? O que é uma parábola? Então, uma definição simples: é uma narrativa de um fato não real, uma história com E, né? Uma história que você cria para poder transmitir através de uma linguagem figurada, alegórica, um ensinamento. Jesus fazia muito isso. Para ensinar princípios do reino, ele falava por meio de parábolas. Eu acho que todo mundo sabe o que é uma parábola aqui, então a gente pode avançar. O que acontece? Jesus, ele deu essa parábola dos primeiros lugares. E Jesus falou sobre a parábola dos primeiros lugares para falar sobre essa questão do ser humano querer ter a honra por si mesmo. Então o cerne que Jesus queria combater aqui era isso: aqueles que querem a honra por meio dos seus esforços, atropelando situações, se colocando em evidência, buscando estar ali no holofote. Então Jesus estava combatendo isso, tá? Então a parábola dos primeiros lugares. Só Lucas conta essa parábola. Se você procurar em Mateus, Marcos e João, não existe a parábola dos primeiros lugares. Só Lucas contou, tá? É uma primeira observação.
Uma outra coisa interessante, que Jesus, ele contou essa parábola, não foi para responder pergunta que tinha sido feita, ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. Foi fruto da observação de Jesus do comportamento que ele estava vendo naquele momento. Jesus observa e aí ele dá a parábola. Ninguém perguntou, mestre, o que faremos? Não houve nada disso. Jesus, ele observou as pessoas, né? E falou a parábola dos primeiros lugares, tá? Então, ele queria demonstrar alguns comportamentos de quem? Quem Jesus estava ali avaliando e observando, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, lendo esse texto, a primeira coisa que a gente precisa observar é que Jesus, ele entrou num sábado, versículo 1, na casa de um certo líder fariseu, para tomar o quê? Uma refeição. Então vamos lá, num sábado. Sábado era o dia que eles guardavam. Então, Jesus, ele foi convidado por esse certo líder fariseu para tomar uma refeição no sábado. Aqui, irmãos, é interessante a gente ver o contexto. Por quê? Porque os judeus queriam uma oportunidade para pegar Jesus de alguma falta para poder depois denunciá-lo. Então, eles já chamaram de hipocrisia mesmo. Olha, vem tomar uma refeição. Porque refeição, naquela época, esse certo líder fariseu, fariseu, irmãos, vamos para uma outra observação. Fariseu era um membro da sinagoga, nem todos eles eram sacerdotes. Existiam os escribas, que eram os doutores e mestres da lei, e existiam os fariseus, que eram pessoas que se congregavam de forma voluntária, mas nem todos eles eram sacerdotes. Esse certo líder fariseu era um membro da sinagoga, não sabemos se era sacerdote ou não, porque a palavra não fala. Então, ele foi convidado, Jesus, para tomar refeição na casa desse certo líder fariseu, num sábado. Ok? Então, é algo bastante interessante da gente ver o que estava acontecendo ali por trás. Jesus, quando ele foi convidado para essa refeição, ele foi, apesar de saber que era uma hipocrisia. Jesus sabia os riscos que corria, mas ele foi. Ele foi. E ele começou a observar comportamentos daqueles religiosos. Para vocês terem uma ideia, eu acho que muitos de vocês sabem, os fariseus, eles eram tão hipócritas, eles viviam um formalismo, uma religiosidade tão grande, que tem uma parte da Bíblia que diz que o fariseu estava na praça orando, batendo, gritando, Senhor, né, se aparecendo na praça. Eles eram muito assim, religiosos, hipócritas, e lavavam as mãos antes de comer. Era um formalismo fora do comum. Jesus, ele está avaliando esse perfil de pessoa, porque a pregação de Jesus era totalmente contrária ao que os fariseus viviam. Eles eram muito religiosos, rígidos, mas não tinham vida, eram mortos em si mesmos. Então o que acontece? Ele foi tomar essa refeição com eles. Eles estavam tramando algo contra Jesus. Existiam uns desejos ali malignos de pegá-lo, né, numa situação complicada. Quando Jesus aceita ir, ele demonstra muito amor e coragem, porque ele sabia dos riscos, ele foi, tá? O que motivou essa parábola? O que deu causa, né, a essa parábola? Jesus enxergou ali uma possibilidade de dar o ensinamento do reino. Mostrar para eles que o reino com que eles viviam não eram compatíveis. Então ele foi, ele sabia que ele estava sendo observado, porque o versículo 1 fala assim, as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção, ficavam olhando para Jesus. Então imagina você ir em algum lugar e as pessoas ficarem olhando para você.
né? Você sabe que você está ali, as pessoas estão querendo pegar você em alguma situação difícil e ficam te olhando. Então Jesus, ele percebeu o movimento ali. Aí nós vamos passar para a parte da observação, que depois deu fruto à parábola. Jesus observou que naquele banquete as pessoas escolhiam os melhores lugares. Versículo 14, 7b. Ele estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Jesus começou a observar, cada um procurando um melhor lugar, né? Eu imagino que nesse banquete estavam os escribas, os fariseus e uma outra classe de pessoas que a gente vai ver aqui agora, e era uma prática comum da época, eles fazerem isso, reunir os mestres da lei, os fariseus, os ricos da época, né? Enfim, eles queriam um lugar mais honroso do que o outro, então eles disputavam lugares. Jesus observou isso. Aí no 14, 7a, Jesus faz a comparação. Vamos entrar na parábola. Versículo 8. Versículo 7b. Jesus fez essa comparação. 8. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar. Porque você pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você, desse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim quem o convidou vai dizer a você, meu amigo, venha sentar-se aqui no lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Aí ele termina com o versículo que todo mundo conhece. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha a si mesmo será engrandecido. Então a parábola veio daí, irmãos, da observação daquela disputa pelos melhores lugares entre os escribas, fariseus, ricos daquela época, né? Então o que acontece? Jesus abordou o cuidado de não preferir lugares de honra por si só. Não queira fazer isso, né? Não queira você, por iniciativa própria, não queremos nós, por iniciativa própria, querer a honra. Aí a gente pode dizer falar uma ideia, né? Uma ideia. Vamos sintetizar. A preferência para os lugares de destaque é dos celebrantes, não é de você. Quem te convidou é que tem que te dar honra. Então não queira a honra, né? A honra é dada pelos outros, irmãos, e não por nós mesmos. Você quer receber honra? Espere receber dos outros. Ninguém pode querer honra se engrandecendo a si mesmo. Isso não é de Deus. E Jesus está combatendo aqui comportamentos de grandes líderes, irmãos. Olha a situação de Jesus. Eram os fariseus da época, os escribas, os poderosos. E Jesus falou, não é compatível com o reino. Quem se exalta a si mesmo, princípio do reino, será? Mas quem se humilha a si mesmo? Isso aqui não é sentimento de autocomiseração, né? Ah, eu tenho dó de mim mesmo, então vou sentar no último lugar porque eu não valho nada, eu não sou nada. Não é isso. Porque se a gente for ver o conceito de ser humilde, humildade, o que é? Você ter ciência das suas próprias limitações. Se você vai numa festa que você foi convidado, você não é dono da festa. Então você não pode querer os primeiros lugares, porque você não sabe se pessoas mais importantes que você, para o celebrante, foi convidado. Simples assim, irmãos. Então a honra, ela vem de terceiros. Tem gente que quer a honra, então vai, senta no primeiro lugar, porque no coração dele, ele quer ser visto, ele quer ser lembrado. Isso não é de Deus, irmãos.
Isso não é de Deus. Então, quando a gente coloca isso dentro da nossa mente, do nosso coração, a gente começa a se policiar. Puxa, esse sentimento aqui não é de Deus, eu estou querendo aparecer, eu estou querendo... Então, né, puxa o freio de mão e vai para o último lugar. Fala, Senhor, meu lugar é ali, ó. Se eu tiver que receber honra, vai ser de fora. Alguém vai me honrar e também não tem problema nenhum em receber honra, irmãos. Não tem problema nenhum. A Bíblia não condena você receber honra. O que a Bíblia condena é você buscar a sua própria honra. Amém? O que acontece? Jesus alerta o seguinte: quem busca a própria honra está na iminência de ser envergonhado. Às vezes acontece assim, a gente vai num determinado lugar e a gente, é porque, vamos supor, né? É porque deu mais importância para o fulano do que para mim. É porque, nossa, serviu, né? A gente tem essas coisas porque nós somos humanos, a natureza é má. Mas a gente precisa parar com isso, né? A gente precisa parar com subir um degrauzinho na vida cristã, né? Sair dessa situação de ficar se comparando com o outro. Eu fui numa festa, tratou melhor o outro, me distratou. Se quis dar a honra para o outro, deixa ele dar a honra para o outro, né? E às vezes a gente se chateia porque a gente quer a honra. Irmãos, eu vejo o seguinte, que muitas vezes a gente passa por situações difíceis na vida porque a gente não vive esse princípio. Então a gente é envergonhado, a gente não é honrado, porque o nosso comportamento está fora do princípio do reino. Então quando a gente entende assim, olha, eu aprendi que a honra, ela vem de terceiros, se eu tiver que ser honrada, vai vir de fora e não de mim mesmo. Então você vai se colocar no último lugar de verdade. Não por autocomiseração, por dó, porque você vai se pôr no seu lugar. Nós vamos nos pôr nos nossos lugares. Vai numa festa, quem é o dono da festa? Não sou eu. Eu vou num lugar, eu não sou dono daquele lugar, eu tenho que entender o meu limite. Isso é ser humilde. Isso é ser humilde. Isso é Jesus que falou. Amém? Então, busque o último lugar. Jesus falou isso. Busque ser derradeiro, o último. Busque ser honrado pelo celebrante, caso ele queira honrá-lo. Caso ele queira honrá-lo. Está no 10. Jesus falou isso aí. Se não der honra também, levanta e vai embora, irmãos. Dá glória a Deus, amém. Não quis dar honra, não rolou, não aconteceu, não tem problema nenhum. Você não vai ser menos abençoado, você é filho de Deus, está tudo certo. Então, vamos subir esse degrau na vida cristã. Vamos deixar de nos importar com certas coisas que são pequenas, mas que nos afligem. Duas coisas que nos motivam a ser humildes. Primeiro, a atitude humilde não apenas evita o risco de nós sermos humilhados, mas é sempre o caminho da exaltação. Você quer ser exaltado? Busca o caminho da humilhação, é o caminho inverso. Para você ser exaltado, você tem que começar de baixo. Tá? Por favor, irmãos, alguém leia Salmo 147:6, por favor. Irmãos, eu vou ser bem breve, hoje vai ser bem rápido. Salmo 147:6. Deixa eu ver se é esse mesmo, Débora, só um pouquinho. 147:6. Isso. Salmo 147, versículo 6. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. O Senhor? Sustém o oprimido. Sustenta quem? O oprimido. E? Lança por terra o ímpio. Na minha versão, irmãos, na linguagem de hoje, eu vou ler porque eu acho bem interessante. 147:6. Diz assim a minha versão, Débora: o Senhor Deus levanta os humildes, mas esmaga os maus no chão. Irmão, isso aqui é de uma profundidade grande. Parece simples, mas não é. Se a gente for analisar, pessoas, servos de Deus que foram exaltados, passaram por uma grande escola de humilhação, né? Mas a humilhação no sentido de provações, situações. Eu conheço muitas pessoas que recebem muita honra, mas se você for ver o comportamento dela, é um comportamento humilde.
Uma pessoa humilde e é muito honrada. Ela recebe honra porque Deus está dando honra. Porque Deus usa as pessoas para honrá-la, porque o comportamento dela é humilde. Aí você olha a pessoa, ela não tem soberba, ela é uma pessoa humilde, mas ela é extremamente honrada onde ela vai. Uma coisa interessante. Lucas 1,52 também chama atenção para essa questão do perigo de não ser humilde. Lucas 1,52. Diz assim: derruba dos seus tronos reis poderosos e põe quem em altas posições? Os humildes. Então, quem se exalta a si mesmo, né, vai ser humilhado, mas aquele que a si mesmo se coloca numa situação diferenciada vai ser exaltado. Jesus, depois de confrontar o comportamento dos convidados, porque ele estava reparando quem? Os convidados, que eles disputavam os melhores lugares, lembra? Os convidados. Aí, agora ele vai confrontar, sabe quem? O anfitrião. Quem convidou, o fariseu. Olha. Lucas 14:12. Aí ele analisou o comportamento dos convidados, agora ele vai lá falar de quem convidou. Jesus era muito corajoso. Lucas 14:12. Diz assim: depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: olha só, fariseu, líder fariseu, membro da sinagoga, você que é religioso, que acha que você é o bambambam, quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, os seus irmãos, os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza por gentileza. Entende, irmãos? Olha, o convite para as refeições, isso é interessante, irmãos, observação, entre os fariseus era uma prática comum naquela época, tá? A classe religiosa, elas sempre davam grandes banquetes com seus mestres, os escribas. Aí eles aproveitavam e chamavam os ricos, as pessoas que eram seus amigos, para quê? Para estabelecer o que ali? Um relacionamento social. Então, vamos convidar os escribas, os fariseus vão estar ali, vamos convidar os poderosos, as pessoas de grande poder da época, para quê? Para a gente estabelecer aqui um relacionamento, network, né? Vamos fortalecer esse grupo aqui, porque nós somos os bons. O grupo dos religiosos, que são os que, né? Os que praticam a verdade, junto com os poderosos, os ricos da região. Então vamos consolidar aqui uma situação social, né? Jesus, ele não foi convidado por hospitalidade, porque ele era querido, não foi, irmãos, mas ele foi convidado para ser observado. Só que Jesus, de observado, passou a ser observador. Olha como Jesus era. Estou me observando, então eu vou observar. Aí Jesus começou, falou dos convidados, agora vai falar do anfitrião. Olha, o seu comportamento, fariseu, é reprovável. Reprovável, incompatível com o reino de Deus. Olha. Por quê? O objetivo dele ter falado assim com o anfitrião: o seu amor, fariseu, é um amor interessado. E o amor do reino é desinteressado. Se você chamasse os pobres, né? Os pobres, os coxos, não é isso? Que lá no... Vamos ver aqui. Os pobres, os coxos, as pessoas mais humildes, né? Aí tudo bem, seu amor seria desinteressado, porque o que eles têm para te oferecer? Nada. Agora, do jeito que você está fazendo aqui, o seu amor é interessado, e o amor interessado é incompatível com o reino. Ponto.
Falou para o fariseu, que convidou ele no sábado para almoçar, naquele banquete. Olha como Jesus era corajoso. É o 14:13, achei aqui, irmãos. Quando você der uma festa, convide os pobres, aleijados, coxos, cegos, e você será abençoado. Porque eles não vão poder pagar o que você fez. Mas Deus vai pagar você no dia que as pessoas... Mas Deus pagará as pessoas que fizerem o bem no dia que ressuscitarem. Então, o tiro saiu pela culatra, né? Olha como Jesus era. Aproveitou o convite, sabia que era hipocrisia pura, enfrentou, e de observado passou a ser observador e disse assim: o comportamento de vocês convidados é incompatível com o reino. E o seu também, anfitrião. Você me convidou aqui, você é fariseu, mas é incompatível. Seu amor não é desinteressado. Você está querendo aqui estabelecer uma questão social aqui. Só vejo ricos, amigos, não é? Qual que é a vantagem? Onde que está o princípio do reino aí? A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, disso aqui. Quando eu estava meditando, eu estava pensando assim, às vezes a gente só dá presente para quem nos dá. Eu comecei a fazer um checklist e eu fiquei com pena, assim, com pena não, eu fiquei desorientada comigo mesma. Porque você só dá presente, eu não dou presente para a pessoa porque ela não me dá presente. Então eu não dou, então você está agindo de forma recíproca. Porque na verdade você quer ganhar. Então eu vou dar presente para a Andréia porque todo ano ela me dá. Então isso não é amor, irmãos. Porque o amor é desinteressado. O amor do reino é desinteressado. Débora, eu vou te dar um presente, eu nem sei se você vai me dar de volta, mas eu vou dar porque eu amo você. Não importa se você vai dar, se você não vai dar. Eu vou dar porque a fulana, né? Eu vou fazer porque... eu vou fazer porque assim, eu dou uma coisinha, mas ela me dá coisas maravilhosas. Irmãos, assim, faça o que você quiser. Eu também sou livre, mas que está fora do princípio tá. Quer dar uma coisa para alguém? Dá por amor. Não dá para se aparecer. Dá por amor, porque quando você faz isso, você é abençoado. Então assim, não queira troca, né? Eu não vou dar nada para... As empresas, elas aprendem para as pessoas, mas é puramente por interesse comercial, não é porque é amigo. Então é um raciocínio mundano, né? Empresarial, mas assim, não, é incompatível com o reino, irmãos, porque isso aqui, Jesus, ele observou o comportamento dos convidados do anfitrião e bateu neles. Bateu no bom sentido, porque Jesus falava em amor. Quando Jesus ele aceitou esse convite, ele aceitou por amor, porque ele amava as pessoas. Ele queria mostrar o seguinte: vocês estão fora do princípio do reino. Só isso que ele queria mostrar. Vocês se acham religiosos, os mais limpos, lavam as mãos antes de cada refeição, formalistas, religiosos, acham que são estudiosos da lei, mas está fora. Né? Está fora. O dicionário teológico, ele define a palavra amor como sentimento que nos constrange a buscar desinteressadamente e sacrificialmente o bem do outro. Então, se você não busca sem interesse e com sacrifício o bem do outro, você não ama. O amor, segundo a luz da Bíblia, a luz teológica, é sem interesse e sacrificialmente. Então, irmãos, por que é importante a gente colocar isso na nossa mente, no nosso coração? Porque se a gente está fazendo diferente, a gente não está amando, a gente não está gerando nada no reino de Deus. Nada. Né? Nada. O amor de Deus deve ser dirigido a todos indistintivamente. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus fez acepção de pessoas quando morreu? Não. Eu costumo dizer assim: na cruz todos foram predestinados. Todos foram predestinados na cruz. Todos. A cruz alcançou a todos. Agora, quem vai aceitar esse amor, que é outra história, mas todos estão predestinados. Ele espera o que de nós? A mesma coisa, irmãos. O
que Jesus espera de nós? Mesma coisa, não é? Então Deus nos ensina a amar a Deus, em primeiro lugar, a ordem. Deuteronômio 6,15, vou ler rapidamente que eu já vou encerrar. 6,5, diz o seguinte: portanto, ame ao Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a sua força. Em primeiro lugar, ame a Deus. Ame a família. 1 Timóteo 5,8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. A família é segundo lugar. O próximo. Deus, família, o próximo. Gálatas 5,14. Diz assim. Gálatas 5:14. Pois a lei inteira se resume em um único mandamento: ame os outros como você ama você mesmo. E amar os inimigos. Aí eu queria só chamar a atenção nesses inimigos, que é bem interessante, porque isso aí é ordem também do amor. Deus, família, próximo, inimigos. Que coisa louca, inimigo. Mas é inimigo, pode amar os inimigos. Está no rol da ordem. Mateus 5,44. Mateus 5,44. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem pelo que perseguem vocês. E quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei de uma determinada pessoa que sempre fala assim: ai, meu filho é uma bênção. Ai, ele respeita os mais velhos, ele é uma graça, ele ora pelos amiguinhos. Ele é um fofo, ele é uma bênção. Ele ora pelos inimigos? Você ensinou ele a amar os inimigos, a orar pelos inimigos? Sabe por quê, irmãos? Porque o 44 diz assim, 45, ame os seus inimigos, orem por eles. Sabe por quê? Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está onde? No céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para aqueles que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus dê alguma recompensa para vocês? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, a perfeição do amor está em amar o inimigo. Ai, meu Pai. Aí eu lembrei, quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei do que essa pessoa me falou. Eu falei, puxa vida. Ela acha que a filha dela está abalando o Bangu, né? Mas diante de Deus não está. Porque o que ela precisa ensinar, a filha dela, é amar os amigos e os inimigos. E a gente não vê as pessoas falarem assim, olha, meu filho, eu ensino ele assim, né, a orar pelos inimigos dele, os que perseguem ele. Mas ensina a amar só os amiguinhos, né? Os amiguinhos, os que fazem o que ele quer, os que se dão bem. Então é complicado, irmãos, porque até os pagãos fazem isso. Então a gente não está fazendo nada de extraordinário, né? Nada de extraordinário. O amor não busca os seus próprios interesses, o amor não faz nada por obrigação, ele não faz nada por ostentação, por exibimento, para alardear. Irmãos, só para terminar, Lucas também conta aquela história de Barnabé, Ananias e Safira. Quem conhece? Olha que interessante. Ele conta que Barnabé vendeu uma propriedade e pegou 100% da propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque ele queria socorrer os necessitados da igreja naquela época. Aí ele depositou tudo lá aos pés do Senhor, né? Entregou. Ananias e Safira vendeu uma propriedade, reteu uma parte e foi lá aos pés dos apóstolos e, por exemplo, depositou 60% e ficou com 40%, mas quis se exibir como se tivesse entregado 100%. Esse foi o pecado de Ananias e Safira. Por que eles fizeram isso? Que amor é esse? É o amor de ostentação, de exibimento, para alardear, para querer ser melhor que os outros. Por que eles foram duramente punidos? Porque eles morreram ali.
Morreram aos pés ali, estavam entregando, morreram. Por quê, irmãos? Porque não é incompatível você querer ostentar diante da presença do Senhor. Quer entregar, tanto que, vamos ler lá, Atos 4,16, é muito interessante, Atos 4,16 para encerrar, 4,36. 4,36. Não, peraí. Atos 5, 9. A parte de Ananias e Safira está em 5, 9. Pedro, né? Pedro tá. Olha a situação de Pedro nessa situação. Está lá, recebe aos pés aquela oferta de Ananias e Safira. Só que eles estão querendo se aparecer, dizendo assim: estão dando 100% do que a gente vendeu, como Barnabé fez. Fizemos a mesma coisa, né? Mas não era, ele estava entregando uma parte, a outra reteu, mentiu. Para que fazer isso? Pedro falou assim: por que você. Quando ele chamou a Safira para comprovar o que tinha acontecido, né? Vocês reteram uma parte, está querendo se exibir aqui dizendo que entregaram 100%. Por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Porque ela mentiu novamente, ela confirmou a mentira do marido. Por que vocês fizeram isso? Está mais para frente. Por que você deixou Satanás dominar o seu coração, Ananias? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Versículo 3 de Atos 5. Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda do terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu o terreno. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que você fez isso? Não tinha necessidade. Você não mentiu para as pessoas humanas, você mentiu para Deus. Quando você chegou aqui dizendo que estava entregando 100%. Que amor interessado é esse? Não é um amor desinteressado como Barnabé, que foi e entregou tudo porque queria socorrer os necessitados. Para quê? Para que querer se aparecer? Aí vem Ananias, mente diante dos apóstolos, chama a Safira, ela confirma a mentira. Por que vocês estão fazendo isso? Se vocês querem vender, em resumo, o bem, a propriedade, venda por amor. Mas se não for por amor, não precisa vender. Não precisa vender, não precisa fazer nada. Então, irmãos, quais são as virtudes dessa parábola dos primeiros lugares? Humildade e amor desinteressado. Ponto. Precisamos ser humildes, precisamos amar desinteressadamente, senão não adianta, não agrada o coração de Deus, nós estamos perdendo tempo. Quer dar um presente para alguém? Dá porque você ame. Quer fazer alguma coisa por alguém? Dá por amor. Se não for por amor, não faça. Não faz que nem Ananias e Safira. Eu vou fazer porque vai ficar bonito para mim, porque todo mundo vai achar que eu sou a pessoa, the best, né? Não faz, irmão, é melhor você não fazer. Do que receber, como Ananias e Safira, uma dura punição, porque eles morreram, né? Quem mentiu pôs o Espírito Santo, morreu, fulminado, morreu. Amém? Então, irmãos, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, não é uma pregação, é um compartilhamento mesmo. E eu gostaria de pedir para a Débora orar, que Deus nos ajude, a mim e a vocês, a viver essa palavra, que só por Deus, né? Obrigada, Senhor.
Amém, Possamos, Jesus. ó Senhor, meu Deus, procurar verdadeiramente, Senhor, seguir, Senhor, meu Deus, o exemplo de Jesus Cristo. Sabemos, ó Senhor, que vivendo nesse mundo onde jaz o maligno, ele domina, Senhor, essa terra. E nós vivemos aqui, sabemos a luta que é grande, Pai. Mas nós, Pai amado e Pai querido, através do poder do Teu Espírito Santo, nos ajudando, nos guiando, nos alimentando, Senhor, nos despertando, Senhor, meu Deus. Nós conseguiremos, ó Senhor, e chegaremos ao alvo que é Jesus, Pai. Pois esse é o nosso objetivo, Senhor, meu Deus amado. Pai Santo e poderoso, ajuda-nos, ó Senhor, a seguir adiante e que essa palavra, Senhor, venha a ser prática na nossa vida, realidade no nosso caminho, em nós e nos nossos, ó Senhor, que nos rodeiam, para que nós possamos ensiná-los e verdadeiramente ser o sal da terra e a luz do mundo, Senhor. Senhor, meu Deus, eu rogo por essa comunidade, Senhor, que nós possamos, Pai amado e querido, nos abençoar em comunhão, orarmos uns pelos outros e através do Seu amor derramado em nós, ó Senhor, nós possamos, Pai amado e querido, ser discípulos de Jesus. Pai Santo e poderoso, abençoe cada um e a sua família, Senhor, presente neste lugar, Senhor. Abençoe aqueles que estão, Senhor, meu Deus, no online. Abençoe também, Senhor, aqueles que não puderam vir por algum motivo, pois Tu és um Deus que sonda, Tu és um Deus que sabe de todas as coisas. Senhor, nesta manhã, eu humildemente declaro que somos dependentes de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, meu Deus amado e querido. O mal que há em nós, ó Senhor, meu Deus, quer nos roubar, Senhor, a graça de estarmos contigo. Mas pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, nós persistimos e nós conseguimos estar aqui esta manhã. Senhor, nos abençoa, abençoe o nosso trabalho, abençoe, Senhor, a nossa família, abençoe, Deus Santo e poderoso, a nossa comunidade, Senhor. Amém, Cada Jesus. um, Senhor, meu Deus, possa ir para a sua casa, Senhor, meu Deus, levando, Senhor, a luz e o poder do Espírito Santo, Pai. Senhor, abençoe os nossos pastores, Deus amado, Deus querido. Abençoe, Senhor, meu Deus, a vida da nossa irmã Soninha, que foi, Senhor, meu Deus, responsabilizada para trazer essa palavra e compartilhar conosco o seu entendimento. Louvado seja Deus pela vida da nossa irmã, Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Senhor, nós te exaltamos porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, Senhor. Senhor, nos deu uma semana abençoada debaixo da Tua graça, fidelidade e misericórdia. Senhor, nos conduza, Senhor, meu Deus, pelos caminhos que o Espírito Santo nos levar e nos ajude verdadeiramente a fazer a diferença no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro a Ti, já agradecida, Senhor, pelas Tuas ações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então encerramos, né, aqui, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, estamos encerrando esse culto de adoração ao Senhor. Amém?